mas uma foto, aliás, várias fotos, tiradas há muito tempo e ele nunca revelou. Uma tesoura, uma carteira de identidade, um CD, um livro, um cartão, uma camisa, uma camisa aqui, olha aqui, um beijo pela vida. Eu estou hoje com um performático que já definiu o teu programa, Ricardo Guilherme, também é uma performance, só que gravada, documentada pela televisão, e ele tem razão, é uma performance, um diálogo entre duas pessoas, o diálogo aqui é o acaso, né? Obra do acaso, com esta figura que é professor do Instituto de Cultura e Arte, de várias disciplinas, inclusive do discurso sobre o corpo, da antropologia do corpo, de performance, enfim, ele é doutor em performance, em estudos da performance na Universidade em Nova York. Ele é jornalista, também graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e tem mestrado em Comunicação e Semiótica pela PUC. E a área dele é essa, etnografia experimental, cultura popular, estudos de gênero e performance. Eu me refiro ao dramaturgo, ao videomaker, ao ator performático, enfim, ao Pablo Assunção, o nosso dialogador de hoje. Pablo, que bom ter você aqui. Obrigado por me receber, me convidar. Pablo, vou começar, é tanta coisa, uma performance, eu vou começar por isso aqui. Que uma das coisas que mais... Eu comecei, não foi por acaso com ela. Uma máquina, que os filmes, pelo próprio fato de ser uma máquina já antiga, mas enfim. O fato de... Eu já achei que isso era uma performance, Pablo. Você ter várias fotos aqui... Uma máquina analógica, né? Uma máquina analógica, com várias fotos tiradas, mas nenhuma revelada. Verdade. Não sei nem quando eu tirei essas fotos. Deve fazer uns... Ela tem data de vencimento aqui. Ela tem uma data. Aqui, foi vencido em 2009. 2009. Eu devo ter tirado essas fotos em 2000 e... Talvez não antes. 99, eu acho. Em 99? Com 2009, 10... Tem mais de 10 anos, 14 anos. 10, 11, 12, 13, 14 anos. Tá. 14 anos que as fotos estão aqui. E as fotos não foram reveladas. Não importa por quê. Nem importa o que tem. Mas eu queria que você falasse sobre isso. O fato de alguém ter alguma coisa que é para ser revelada que está oculta. Pois é. É a segunda vez que eu faço isso. Teve uma outra vez que eu fiz tinha uma câmera. Eu ganhei essa câmera de uma pessoa que estava me hospedando em uma viagem que eu fiz no oeste dos Estados Unidos e eu fiquei hospedado na casa dessa pessoa e ela me deu essa máquina para registrar a viagem. E eu me lembro que eu tirei pouquíssimas fotos da própria viagem. E lembro que depois eu estava em Nova York no 11 de setembro, quando teve aquele ataque terrorista, e eu tenho a impressão, e talvez isso seja uma mentira que eu mesmo conto a mim mesmo, mas tenho a impressão que tirei fotos do desastre com essa máquina. E eu nunca revelei, um dia eu revelo. Eu acho que... Mas eu queria que você pensasse sobre isso. A gente imagina uma foto e a foto real é outra. Enfim, que tipo de problematização a gente podia retirar para pensar sobre esse ato de ter uma máquina que talvez... Que tem as imagens que não são reveladas. Existe imagem sem ser revelada? Enfim, como é que você se projeta na imagem? Enfim, eu queria que você discutisse sobre esse fato inusitadíssimo. Quer dizer, alguém que tira fotografia, entendeu? E não consegue ter acesso à fotografia. É um pouco como a própria memória, né? A gente registra coisas na cabeça, depois esquece e acha que lembra e lembra errado, mistura coisas diferentes na sua cabeça, anos diferentes. De vez em quando eu faço, aquele dia que eu tomei aquele porre, naquela festa. Peraí, não, mas essa memória se confunde com as memórias de outro porre. E aí as memórias de todos os porres se misturam e fica aquela, né? Tem uma coisa assim também de... A memória é alucinatória, num certo sentido. Tem que ser. Ela é criativa. Tem que ser. Ela é criativa. Ela cria. Ela cria. Ela se cria no momento. Ela se cria no momento. Ela se cria no momento presente. Você não tem acesso a ela direto, límpido, claro, cristalino. Não. É sempre perpassado ou filtrado por uma...
E aí eu pensei, de repente, você Subjetividades. queria revelar ela. Pois é, mas como é Para que... revelar essas memórias Invente, o que tem aqui dentro? inventadas. Diga aqui uma foto que tem aqui. O que você gostaria que tivesse aqui? Vamos criar uma foto. Vamos lá. Pablo Assunção, performático, hein? Eu acho que talvez aí tenha uma foto, quer dizer, quero que tenha uma foto, foi no ano de 99, foi a primeira vez, quer dizer, não foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu fui a uma boate gay nos Estados Unidos, com gogo boys, que eram obesos, os gogo boys. E eu acho que eu tirei uma foto deles nessa câmera. Quero ter tirado. E para que serve tirar foto? Para que a gente quer fotografar as coisas? Por que não nos basta viver as coisas? Por que nós precisamos retê-las em imagens, em papel ou em virtualidade? Nossa, essa é uma será, pergunta hein? muito, muito profunda, essa sua pergunta. Eu tô querendo... É quase como se fosse a mesma pergunta, por que temos escrita, né? Por que para que a temos gente escrita? escreve, Por que fixamos aquilo Mas eu estou que... perguntando a imagem que você trouxe, um fazedor de imagem para mim, né? E você trabalha Mas aí- com o corpo, com a presença, com a imagem, né? Mas aí é a pergunta, fica a pergunta, será que ainda existem imagens aí? Ela já está vencida. Vai que se apagaram. Então essas fotos então só estão na sua memória recriadas. Recriadas. Acho que sim. Acho que até mais como desejo de fotos. Mais até do que como fotos. E agora, psicanaliticamente, por que você se lembrou exatamente dessa ida lá, à boate gay dos Google Boys obesos? Porque eu achei aquilo extremamente diferente e sensacional, assim. Porque eu já havia ido para algumas boates gays aqui em Fortaleza e tal, mas eu sempre achei que no mundo gay existia uma ditadura muito grande, assim, do corpo. Do corpo, de um determinado padrão corporal, é isso? É um padrão corporal que é um padrão muito ligado a uma padronização mesmo de academia, de musculação e Sei. coisas assim. Os sarados... E que eu acho uma beleza muito repetitiva e uma beleza fácil, né? E aí, quando eu fui lá e vi aqueles go-go boys, assim, completamente diferentes e hiper irônicos com toda a situação também, assim, eu achei aquilo sensacional. Eu E a sensualidade pode, então, estar em vários tipos, uma tipologia muito ampla. completamente. Inclusive, estou tratando esse tema não só porque você está falando, mas porque sei que um dos objetos de estudo do nosso dialogador de hoje, o Pablo Assunção, professor da Universidade Federal do Ceará, da área de performance e etnografia experimental e cultura popular, que é o Pablo Assunção, é exatamente estudo de gênero. A sua tese tem esse nome, traz essa referência. Veja, a tese do Pablo é Sentido e Delinquência, ou melhor dizendo, uma poética da delinquência sexual e do pertencimento. É verdade. Você estuda o que, Pablo, nessa tese? Bom, tem uma das coisas que eu comecei a estudar que foi performance, via cultura popular, e eventualmente tem alguns autores que são bastante importantes para a teoria da performance, na verdade escrevem sobre gênero. Escrevem sobre o masculino e o feminino como eu não quero dizer performance, mas como performatividades, como são espécie de scripts, né, roteiros comportamentais, que nós citamos ao longo da vida. Tem pessoas que citam os dois roteiros, tem pessoas que citam um roteiro. Há uma forma de citar a norma de gênero, né, as normas regulatórias do gênero sexual. E aí me interessei bastante por esses estudos e tal, e comecei a pensar as pessoas que estavam em volta de mim, meus amigos e as pessoas aqui em Fortaleza, principalmente, que acho bastante inventivas na vida real, no dia a dia, na mesa do bar, sabe, na casa dos amigos, e comecei a perceber esses estar juntos. E o que se chama de viadagem. Sabe aquela coisa que o pessoal fala de viadagem? Deixa de viadagem. Deixa de viadagem. Ou então vamos pra viadagem. Então vamos fazer viadagem. Ou baitolagem. Baitolagem. Então, assim, essa coisa de construir a viadagem junto, né? De juntar os amigos e construir isso e tal. E comecei a me interessar muito com isso, sabe? Sobre esse aspecto. E percebi que não só homens ou viados constroem a viadagem, mas heterossexuais, mulheres, lésbicas, todo tipo de gente constrói a viadagem. então? Exatamente. O que é a viadagem? Essa é a questão.
Que perpassa todos os gêneros. É um comportamento, é uma atitude. É uma atitude... Diante da vida. É uma atitude diante da vida, é uma atitude diante do corpo, né? Do seu corpo. Do seu próprio corpo. E do outro também, claro. É, uma certa liberdade, uma certa libertinagem do próprio corpo. Um cultivo dos sentidos corporais, que é um cultivo, digamos, hedonista, um pouco hedonista bom, eu chamo de uma delinquência sexual. É um tipo de delinquência sexual, um tipo de quebra da norma. Rebeldia. De rebeldia. É. De transgressão. Isso. E se faz isso junto. E que existe entre os heterossexuais. E Sim. no caso do Ceará, com um componente de comicidade, de molecagem. Muito grande. Por exemplo, dar dedada no amigo que não é gay necessariamente. Perfeito. Né? Pegar no órgão sexual do amigo que não é gay. Entendeu? Isso. Nem eu amigo nem você é, entendeu? Mas nenhum dos dois é. Mas você faz parte da, entre aspas, viadagem, esse tipo de brincadeira. Isso. Não é? Exatamente. Ou então de ficar competindo para saber, pegando na bunda do outro, ou então competindo para saber quem é que ejacula ou faz um jato de mijo maior do que o outro. Isso, e as meninas entram na brincadeira também. Que não tem nada a ver com trocas de conluio anal, necessariamente, não é? Ou então fazer aquelas... virar o copo de cerveja e dar um beijo coletivo. Não tem essa coisa do beijo coletivo? Tem. Que é forte aqui em Fortaleza? Tem. No final da noite... Isso muda tem a ver com cultura popular e tem a ver com antropologia, porque isso muda de lugar de cultura para cultura. Aqui as mulheres são muito mais corporais, né? Se expressam muito mais corporalmente, né? Os homens às vezes são mais travados, não? Por exemplo, na Itália, pelo menos em Roma, eu vi grupos de adolescentes heterossexuais, um sentando no colo do outro, um se beijando com o outro, sem ser na boca, mas enfim. Sim. Expressando-se mais corporalmente do que no Ceará. É verdade. O que aqui no Ceará seria considerada deslavada pederastia. Você tem toda razão. E nem é. Hein? As mulheres aqui são um pouco mais soltas. Elas andam de mãos dadas, por exemplo. Dançam forró juntas. Né? Vão ao banheiro juntas. Vão ao banheiro juntas, fofocam muito. Tem a coisa da fofoca. A fofoca também é outra construção de viadagem maravilhosa. E por que você se fascina por essa viadagem, Sabe essa transgressão? Por quê? Porque, por conta dessa história que eu estava falando para você, são coisas que a gente faz junto. E amigos constroem isso juntos. Por isso que eu chamo de pertencimento. Pertencimento. Você constrói... acaba sendo um tipo de performance, se a gente pensar, já que Sim. você é uma disposição do corpo, né? Uma performance corporal. É uma certa encenação, né? Também. É uma certa encenação. Mas que te dá uma ideia de pertença, de pertencimento a um determinado grupo. Isso. Domínio de um código coletivo, grupal. Exatamente. Por isso que por isso que a tese, que é uma peça, se chama Uma Poética da Delinquência Sexual e do Pertencimento. Eu considero um pouco uma peça mesmo. Como é que isso pode... A palavra peça é muito ampla também, a palavra peça, né? E tanto eu pode uso ser de uma forma dramaturgia ampla, como uma peça qualquer, não é? Uma sentença no juiz é uma peça, não é? Então a palavra tem várias acepções. Mas o que é bonito na sua tese, então, pelo que eu estou entendendo, é que você se interessa como é que se constrói, já que é poética, como é que se constroem determinados códigos, né, de transgressões sexuais que fazem com que determinados grupos se sintam pertencentes a uma unidade grupal, interpessoal. Perfeitamente. É isso. É exatamente isso. Que lindo. É Portanto, tem a ver, não necessariamente com arte, com a suspensão que a arte provoca, mas com sociabilidade. Tem. Eu chamo de estética social, porque eu acho que a vida social ela tem muitos operadores estéticos que não são da arte, mas que podem ser similares, né? Como textualidades, todas essas questões da sensorialidade física, corporal, que são... O nosso dialogador de hoje é o professor da Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Cultura e Arte, Pablo Assunção. Ele é dramaturgo, ele é um multiartista, um pesquisador na área de performance, de etnografia experimental e cultura popular e também estudo de gêneros. Ele é doutorado em Nova York, exatamente em estudos de performance. Mas olha, e aí eu estou tentando trazer uma performance aqui para ele, né? Pra ele não, pra gente fazer, e já estamos. Porque ele disse que o meu programa é performático, é verdade? Você falou
para mim, quando você me convidou, é um programa que não tem corte, né? Não tem edição. Não tem edição, desculpa. Não tem edição, é corrido, é improvisado, né? Isso. É improvisativo. Então, uma das coisas que é característica da arte... Né? É interativo, que é característica da arte de performance, que surgiu aí, dizem, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, década de 50 e 60, é exatamente os artistas visuais incorporando algo cênico nos trabalhos deles. E ao fazer isso, dizer isso, a gente faz sem ensaio, né? Faz sem ensaio, faz sem preparo, não repete, faz uma vez só, né? E o que sobra, né? O resíduo dessa experiência, que eu acho que é muito mais uma experiência do experiência testemunhada pela câmera, isso. Não é? É a performance. O que sobra exatamente. É a performance. E aí eu vou então colocar aqui, veja você. Você tem um livro com uma série de fotos. Fotos e apenas um pequeno texto em inglês. E eu queria que você falasse sobre isso. Veja, eu queria que você falasse do texto nas fotos e da visualidade de um texto. A gente acabou de falar sobre a minha tese. E aí, depois que eu escrevi minha tese, eu descobri esse livro, que é a reunião de um cara que foi no mercado, desses mercados de... Como é que chama? Mercado das pulgas, né? Sim. Esses feiras de produtos usados e coisas assim. E achou no meio da feira uma caixa com uma centenas de fotografias, né? De um grupo de amigos que construíam esse tipo de viadagem que está aí nesse livro. São homens vestidos de mulher. Casa Suzana. Mulheres da classe média e que iam para casa é uma fazenda, iam para essa fazenda e lá passavam fins de semana vivendo esse processo de performance do próprio corpo, né? Só que trocando de gênero e se fotografando. E como isso tem a ver com a cearensidade, hein? Tô me lembrando do Pablo, tô me lembrando aqui das mulheres barbadas, tô me lembrando aqui dos blocos de sujo. Pessoas que não têm nada, não necessariamente a ver com guetos ou com opções da prática sexual cotidiana, mas que se vestem de mulher. No carnaval, nesses ritos de suspensão das normas sociais, como o carnaval. Se veste de mulher, bota uma nágua qualquer, mesmo peito onde não tem, bota um sutiã onde não tem peito. E mesmo nas manifestações religiosas. De barba, mulheres barbadas. Mulheres barbadas, os caretas. Os caretas, os reisados. Essa transgressão de gênero, esse passeio do gênero, o que você acha que nos fascina tanto essa visita, essa transgressão da norma? Sabe o que eu acho que é uma coisa até mais simples do que a gente imagina? Eu acho que é muito mais o prazer mesmo físico, assim, táctil e sensorial mesmo, de você viver isso. Viver outro corpo. Você é de teatro, você sabe que existe um prazer em se preparar para a cena. De viver outro corpo. Viver noutro corpo. Isso. Estender o seu corpo, né? Alargar as possibilidades que o seu sistema sensório-motor já oferece. E como o externo condiciona uma certa aura interna, não? Como provoca um espírito. Quando você fala o externo, é a cultura, o mundo, a cidade? Não, e às vezes até essa coisa sensorial mesmo, a roupa. Tá. Por exemplo, colocar um sapato alto. Eu te digo com experiência de quem já viveu isso, né? Eu já fiz mulher no teatro, né? E a última mulher que fiz foi em 2006. Eu fazia uma senhora que andava tanto tempo de sapato alto. Eu disse, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir... Aprender a andar de sapato alto. Eu tenho que passar 2 meses aqui ensaiando de sapato alto. E vi como você andar de sapato alto já te condiciona a uma certa... A tua gestualidade Condiciona muda, mesmo. te condiciona a maneira de sentar, de cruzar as pernas. Dá um incentivo pro interno, para que a gente chama de alma da personagem. Quem é que falou? Não sei se é Yoshi Oida, aquele ator japonês que escreveu um livro onde ele falava assim, se você tem que fazer um personagem, você tem 25 anos, vai fazer um personagem de 75, se você conseguir andar como ele ou se incorporar como um homem, todo o resto vai vir, né?
todo... Isso que eu estou falando, de estímulos externos. Exatamente. Prepara o teu corpo por fora, assim, tenta incorporar ele por fora, que aí o interno vai... Bom, vai facilitar, quer dizer, vai, não é uma, como é que chama? Uma equação... Não é mágica. Não é uma equação mágica, uma equação exata. Mas, digamos, se fosse. prepara. Se fosse, seria maravilhoso, né? Era só botar uma peruca e uma saia, você se transformava num feminino. Né? O feminino não é isso, né? Isso é só o externo de um feminino, né? Ou de uma determinada cultura feminina. Mas, enfim, isso fascina você? Tanto assim eu me fascino muito por esse livro. E eu vou dizer mais, me fascino muito por ele por essa coisa também do... É uma subcultura quase, é um subpúblico. É público, porque eles se fotografam e eles né, fazem isso como uma coisa fechada no grupo, mas ao mesmo tempo é público. E se fala muito em esfera pública hoje em dia, né, na universidade, esfera pública, sobre o que é o público. E eu acho que isso aí é um tipo de contrapúblico. E eu gosto de pensar nisso aí como um contrapúblico. Acho que é uma coisa interessante pensar em contrapúblico. Alguma coisa que era de um determinado grupo restrito e que se tornou a ponto de atingir grupos maiores, pela publicação, por exemplo, de um livro. Sim. Saiu de uma esfera e foi para outra. Esse aqui adquiriu já uma dimensão até mais pública. Sim, sim. Quando eu falo contra público, é até mais essa possibilidade que alguns grupos têm de criarem os seus guetos mesmo, assim, sabe? Porque às vezes a gente fala em gueto e eu mesmo, assim, falo em gueto e condeno muito essa ideia do gueto, porque eu acho que é muito melhor a mistura, a convivência com diferença e tudo. Mas você, às vezes, criar um gueto é também criar um território, é criar mais uma possibilidade política de estar no mundo. E eu acho que começa assim, com esses pequenos contrapúblicos, que aí, agora sim, agora já é uma coisa mais pública, tá aqui, a gente está conversando sobre ele. Sobre né? eles, é. E é engraçado que esse tema é um tema extremamente atual, porque, vejam, agora as cadeias estão discutindo o sistema presidiário, né? O sistema de presídios, né? Hein? Carcerário. O sistema carcerário está discutindo exatamente a criação, dentro dos presídios, de zonas LGBT. Estão segregando os apenados que se assumem como gays ou como lésbicas, criando guetos, em outras palavras, dentro dos presídios, como uma forma de preservação dos direitos daquelas pessoas. Da integridade da física, integridade, né? inclusive física. Que coisa absurda, não? Imagina os travestis. Chegar a esse ponto. Imagina os porque travestis. quando convivem os gays com os não gays, os gays sofrem de tal forma violência, estupro, humilhações físicas, etc., trabalho escravo, etc., que precisou a justiça agora criar guetos. O que você fala sobre isso? E não só os gays, né? Os negros, os índios, tá tudo. A gente tem uma lista assim de oprimidos, né, na sociedade. Como é que agora a gente que foi o tempo todo nos direitos humanos lutou para que não houvesse gueto, para que a gente convivesse com a diferença. Agora chegamos a esse paradoxismo, né? Esse paradoxo, digamos, né? É verdade. Esse paradoxo para preservar as pessoas, ter que fazer gueto. É algo a se pensar Que mesmo. absurdo. Porque talvez as pessoas... Pela intolerância dos outros. Talvez as pessoas não sejam ainda tolerantes o suficiente para ver essa mistura que a gente almeja. Isso. Então, essa mistura total ainda continua como utopia, continua no horizonte. Mas a gente chega lá, né? Um texto, uma foto tem texto aqui, quando a gente vê? Se há uma tradução textual... Sim. Será? Que passa um filminho, uma legenda quando a gente olha um texto? Eu acho que sim. Até mais do que um texto. Possivelmente. Quando você olha um texto, você precisa ler para ele passar na sua cabeça, né? Pois é. Mas o contrário é normal. Quando eu olho um texto assim, vem imagem. Quando eu leio um texto, vem imagem. É verdade. E quando eu pergunto, é por isso que eu pergunto, e quando eu vejo imagem, vem um texto na minha cabeça? A gente pensa por texto ou por imagem? É isso que eu estou querendo trazer para a mesa. O que você acha? Eu acho que imagem. Acho que a gente pensa mais por imagem. Mais por imagem. Acho que sim. Você sabe que você falou isso agora? Eu me lembrei que no meu mestrado, meu primeiro mestrado, o meu trabalho final foi uma peça para ser lida. Era uma peça de teatro, quer dizer, não é para ser encenada. E não podia ser encenada porque alguns dos personagens eram pessoas reais, tipo Arthur,
o Jean Genet e tal. Alguns artistas que já haviam falecido, então não tinha nem como, não era essa a questão, era uma peça em formato de peça teatral. Para ser lida. Para ser lida. E aí eu depois escrevi outra, peça só para ser lida. Que coisa. Porque, na verdade, a peça de teatro é uma literatura meio, né? Ela não é um fim em si mesma. Exatamente. Ela é feita Ela para é um que meio. outra obra de arte seja feita a partir dela, né? Sim. Ela é apenas um suporte para 1000 outros suportes. Exatamente. Não é? E você, então, foi na contramão Eu fui disso. na contramão. Essa sua escrita já é performática, hein? E criativa, própria de quem é um artista como você é, o nosso Pablo Assunção, o dialogador de hoje, o professor da universidade, que se referiu a 2 mestrados, a um primeiro mestrado que ele fez. Na verdade, ele tem 2. Um sobre comunicação e semiótica. Isso, em E São o Paulo. outro, que é em São Paulo, na PUC. E o outro específico sobre performance na Universidade de Nova York. Qual é a universidade? Na Universidade de Nova York. A Universidade de Nova York. Chama New York University, né? Universidade de Nova York. Tá. É uma instituição... Então você fez 2 mestrados. Fiz 2. Primeiro eu fiz em Nova York. Depois é que fez a Depois PUC. é que eu fiz na PUC, Eu fiz primeiro em Nova York. Outra coisa linda que eu vou antes de chamar o intervalo, que já está quase na hora, é que eu quando recebi aqui o Pablo Assunção, ele me disse, eu estou considerando que agora é que eu estou voltando para a cidade, porque eu só defendi o doutorado há um mês atrás. Veja, a pessoa quando está no doutorado, ela se torna invisível para a cidade, é isso que você quer dizer? Ela se torna invisível, ela não se existe. torna doente, eu tive não sei quantas úlceras, não sei o quê. Porque ela vive exclusivamente tanta para coisa. produzir isso, é isso? Para escrever. Existe uma pressão muito grande, né, para você fazer o doutorado. E aí, o meu doutorado em outro país e eu aqui trabalhando... Noutra língua, né? Em outra língua. Você fez em 2 línguas, então? Em inglês e depois teve que verter para o português. Ainda não. Ainda não? Eu tô esperando um convite para publicar em português. Então até vai ter que ser publicada a peça não. A tese. Vamos começar a chamar de peça Vamos chamar agora. de peça. Uma poética da delinquência sexual e do pertencimento. Ou do pertencimento. Em outras palavras, em cearenseis, um estudo sobre a baitolagem. Sobre a baitolagem. Um estudo sobre a viadagem. Mas não necessariamente, e aí eu deixo para o próximo segmento, não necessariamente a viadagem dos chamados, entre aspas, viados, mas uma viadagem que transcende esse universo. Isso. Vamos pensar nisso no próximo segmento, mas por enquanto, um beijo pela vida. Daqui a pouco a gente volta. Um beijo pela vida. Um beijo. Ele me trouxe um beijo pela vida. O nosso dialogador de hoje, o professor da Universidade Federal do Ceará, o artista, o pesquisador, Pablo Assunção, professor do ICA, do Instituto de Cultura e Arte, da área de estudos de gênero, de estudos do corpo. Ele é professor de antropologia do corpo, mas, sobretudo, ele está na área da performance, porque ele tem um doutorado na Universidade de Nova York sobre performance. Aliás, o doutorado é exatamente isso, doutorado em estudos da performance. Mas ele mistura isso com antropologia cultural e com estudo de gêneros, tá? E aí ele me trouxe uma camisa... Com um beijo... Com um beijo escrito. De glitter. Hein? De glitter. De glitter? Não é? É um glitter isso aí, não é? É um glitter, um beijo pela vida. E eu estou transformando uma informação escrita num ato, né? Beijando. Hein? Por que você me Você trouxe está performando. Isso? Eu estou performando, hein? Que boca foi essa que eu beijei? Eu ganhei essa camisa, que é um baby look. Ah. Nunca tive coragem de usar. Em você cabe, né? Eu ganhei quando eu era revendedor da Avon. Você já foi revendedor da Avon? Eu fui revendedor da Avon. Mas que beijo, que boca é essa que a gente beija? E aí eu vendi bem e ganhei um brinde. Hein? Você acha que eu beijei? Que boca é essa, hein? Que boca é essa? Eu beijei na boca agora. É uma boca boa, é uma boca otimista, boa, é uma boca... Boca carnuda, né? Uma boca utópica. Utópica. Um beijo pela vida. Um beijo pela vida. Você sabe que isso eu acho que tem a ver com... Deixa eu ver aqui, tem um negocinho atrás.
Eu acho que tinha a ver com câncer de mama na época. Sabe? Aquelas campanhas de publicidade. Tá aqui o câncer. Exatamente. Tem aqui a palavra, não é? É pelo câncer de mama. Um beijo. Um beijo pela vida. E olha que engraçado, se tem a ver com câncer de mama, e é uma boca, né? Uma boca. É pela boca que a gente mama, né? É verdade. E ao mesmo tempo o peito é nutriente e ao mesmo tempo ele também é nutriente de uma zona erógena, de uma eroticidade, não tem a ver? E segundo consta, esses psicanalistas, se os psicanalistas tiverem razão, é o momento da vida que a gente está mais completo, né? É o momento que a gente está mamando. Porque tanto está a sensorialidade, o erotismo bucal, né? Tá em exercício a toda prova, como também se está matando a fome. Né? Então, são dois instintos básicos que estão se saciando ali naquele ato. E eróticos. Totalmente eróticos. Eu costumo dizer, Pablo, que o teatro é uma arte erótica. Ah, é? Eu tenho um texto meu que eu digo isso. Porque é a arte onde você exibe o seu corpo para outro corpo e você vai seduzir esse outro corpo pelo seu corpo. É uma arte de, entre aspas, de exibição, de performance corporal para um outro corpo. E é mesmo, né? É você se olhar. Quando você gosta de uma peça, foi uma conquista erótica. É verdade. Foram os sentidos. E o sentido do olhar, não é? A relação entre o ator e o seu espectador é uma relação de sedução. É uma relação de sedução. É uma de um sedução. corpo para o outro. Me comam, é como se eles me comam com o olhar, não é? Por isso que a gente gosta tanto quando eles tiram a roupa também em cena, né? Mas independentemente disto, né? Até porque, para ser sensual, não precisa estar nu. Totalmente, Às vezes até o contrário, não, Pablo? Eu concordo. Eu acho que às vezes mais até vestido. o contrário é mais... A nudez insinuada. Por que será? Por que será que a gente tem atração pelo coberto? Eu acho que eu sei. Será que é porque a gente fica tentado a ter uma ação com aquele corpo, a ir descobrindo, a ter uma ação, uma coisa mais ativa? De dizer, me solicita uma ação de dizer, vai, aos poucos, não sei. Ou seja, ativa a madrinhazinha da imaginação, né? A imaginaçãozinha começa a funcionar. Começa a funcionar. Portanto, sexo é imaginação? A grande parte do sexo é fantasia, né? É até mais imaterial do que a própria materialidade. Isso. A gente faz sexo com a imaginação. Até quando a gente está com outra pessoa ao vivo, que tem muita gente que fala, porque sexo virtual não é a mesma coisa, aí eu fiquei falando assim, mas ao vivo, você com a pessoa na cama, já tem tanta coisa entre vocês, tantas imagens e fantasias e expectativas no meio, então, será que tá as duas pessoas sozinhas? Só os corpos? Será que é só corpo? Nunca é só corpo, né? O corpo, ele já traz a linguagem, as imagens, E nunca são dois corpos de dois gêneros também. Mudam, não? O gênero? Os gêneros, as energias. Não estou falando necessariamente de práticas genitais. Eu estou falando de energias. Energias yin, yang. Sim, mas é o que eu estava falando não antes. Não necessariamente está no homem, não necessariamente está na mulher. Exatamente, mas o yin yang é perfeito, inclusive. É perfeito para definir gênero. Porque é o quê? O yin yang é aquele símbolo que tá duplo, que um não existe sem o outro. Exato. Né? Então, é claro, todas as pessoas têm a mesma coisa, masculino e feminino. Um não existe sem o outro. E todos nós temos porções das duas coisas. Por isso que eu digo também, queria que você comentasse, já que você é doutor em gênero, eu vou aproveitar aqui, vem. Hein? Vou aproveitar. Eu tenho um texto meu que eu digo, toda relação sexual é heterossexual. Toda mesmo que não relação seja. sexual é heterossexual. Mesmo que não seja. Porque tem duas energias diferentes. Duas energias iguais. Hétero como a diferença. Como diferença, o hétero. Porque duas energias não têm relação. Uma bate na outra e não se interpenetram. É verdade. Nesse sentido. Talvez seja verdade. O hétero como o outro. O outro. O outro. Altersexual. Altersexual. Toda relação é altersexual. Mesmo que seja de você com você mesmo, no famoso ato solitário, não? Já é uma multidão, né? Porque quando você está se masturbando, você também está pensando, você não está com o seu sexo só, você está com o sexo imaginário de outra pessoa. Você está sendo atravessado por milhares de outras
outras Você não tá sozinho. presenças. E no caso virtual é com telepresença, não é? Com telepresença. Olha, o nosso dialogador de hoje é fascinante, é o nosso querido Pablo Assunção e me trouxe, olha o que é que ele me trouxe, uma tesoura. E eu vou usar, claro. Aliás, já estou usando. Eu sabia que a gente ia falar uma série de coisas safadas. Porque onde eu tô, eu falo safadeza. E aí eu trouxe a tesoura, porque não é a tesoura essa coisa da censura, e a gente corta. Mas a gente não só corta, como a gente picota. Picota. Tá bom. Então vou picotar. Mas por que você trouxe? Vamos embora falar. O que isso como é que chama, traz à mente a você? Hein? Esse ato. Eu tenho fascinação por corte. Quando eu era criança, eu cortei o meu colchão. Eu peguei uma tesourinha dessas pequenininhas e eu cortei o colchão todinho, assim. Eu tenho fascinação por corte. Por quê? Não sei o que é, não. Corte de cabelo, adoro cortar cabelo. Não sei se é porque eu perdi cabelo, mas eu adoro cortar coisas. Meu Deus, vou instalar aqui uma sessão de psicanálise. O próximo cenário vai ser um divã. Por que esse homem gosta de cortar? Mas você tá gostando também, não tá? Eu acho que é porque é um ato criativo, você está intervindo, né? Você já viu um trabalho da Lígia Clark que é Caminhando, chama Caminhando. Ela é uma fita de Moebius, aquela fita que não tem fim, que é uma fita que tem... Você já viu essas fitas de Moebius que você faz uma fita assim, aí você gira ela assim, aí você cola assim, né? Sei lá. E aí uma superfície externa entra e fica interna e sai e fica externa. Tá. É uma fita dessa, ela pega uma tesoura, ela chama Caminhando. E aí você vai só cortando essa fita de Moebius, e essa fita ela vai se transformar em uma série de círculos. São uma série de círculos que vão se espalhando ao seu redor, assim. E aí ela chamava, na verdade, a primeira proposição que ela lança, quando ela quebra com a bidimensionalidade, com a tridimensionalidade, ela entra para a proposição com o espectador, que é, de fato, quando ela entra no cânon, ou pelo menos assim, no gênero, vamos chamar assim, da performance. Sim. A nossa quando ela propõe que alguém maravilhosa Lígia Clark intervenha, não é isso? Isso. Como eu estou fazendo aqui, eu estou pegando o papel aqui com o seu nome e estou fazendo uma intervenção. Eu estou cortando, eu estou agindo, que é outra característica também do nosso encontro aqui, do nosso diálogo. Mas veja, eu tinha proposto a você na passagem do intervalo, eu tinha dito que você era estudioso estamos chamando, entre aspas, de viadagem. E que essa viadagem transcende os guetos, o gênero dos homossexuais masculinos. É verdade isso? Ah, completamente, eu acho que sim. Aliás, eu estava conversando com uma amiga muito próxima minha, que é especialista também em sexualidade e trabalha com prevenção de DSTs e tudo aqui em Fortaleza. E ela falou assim, se me perguntar qual é a minha sexualidade, eu vou dizer viado. A amiga disse? Ela vai dizer, eu não sei o que eu sou não, mas se disser eu vou dizer que eu sou viado, porque é a coisa que eu sou, eu gosto dessas coisas aí que viado gosta. E tem até diversão, liberdade, libertinagem, eu gosto disso. E tem até uma expressão que as mulheres usam, que os homossexuais também usam, que é, em relação às mulheres, que é uma mulher, é uma viada, né? Viada. Que é um contrassenso, mas enfim, não é interessante? Fulano é muito viada. Tem muito isso, né? Mulheres que são viadas. Isso. Engraçado isso. Não, e aqui no Ceará a gente não precisa nem ir muito longe, né? Todo o nosso humor cearense, não todo, mas grande parte do nosso humor cearense, ele se escora, né? Ele se sustenta nessa base. Agora eu estou chegando a uma conclusão aqui terrível e ao mesmo tempo engraçada e fascinante. É que esse nosso programa está virando uma viadagem. Não é? Olha, Pablo Assunção, ele me trouxe será que isso é viadagem também? Não, vamos ouvir. Não, ele me trouxe um CD chamado Missão de Pesquisas Folclóricas, Mário de Andrade.
aboio, é um grito, é um gemido? É um grito milenar, né? É um grito? É um aboio. É um aboio? É um aboio. Mas é imemorial, né? É um grito imemorial, né? É sem tempo. Eu acho uma das coisas, das razões pelas quais eu trouxe esse aboio para mostrar, uma das coisas que você tinha me pedido para trazer coisas sensoriais. Isso, né? isso. De tocar. Aí eu falei, vou levar uma coisa de escutar. Porque uma das coisas que eu acho mais fascinantes é a dinâmica de como a cultura vem para a superfície no corpo. Né? E a voz é um instrumento, né, de assentamento mesmo assim da cultura e da história do nosso povo, que é sensacional. E você é uma das pessoas cuja voz eu tenho assim na minha memória mais marcada, assim, quando eu era estudante universitário, que eu ia lhe ver no teatro, e eu dizia, que voz é essa, né? Que voz é essa? E esse aboio é comunicação também, né? Não comunicação do homem com os bichos, mas comunicação também interhumana, né? Interpessoal. Não é? Você vê, ela começou a cantar. Eu não sei se é homem ou mulher, também ninguém sabe, né? Não se sabe, né? Dá vontade de responder, não dá? A maior parte dos vaqueiros eram homens, mas existiam, inclusive no Ceará, vaqueiras mulheres. Existia. Porque essa voz, a tonalidade não é muito masculina, né? Não é meio... É bonito, né? É mulher? É não. Aboia, vamos dialogar então por aboio, bora? Pablo Assunção. Eu sou do interior, né? Você é do interior, Eu sou do Pablo? interior, eu sou de Iguatu. Você é do Iguatu? É. Que lindo. E lá no Iguatu, cresci ouvindo isso, né? Eu cresci ouvindo aboio. Então isso mexe contigo profundamente. Claro, claro que sim. Depois, quando eu descobri as pesquisas de Mário de Andrade aqui no Nordeste, assim, fiquei muito fascinado, porque ele percebia isso, né? Ele percebia como essa história toda da mistura de raças, da história do Brasil, do Nordeste brasileiro, vinha à tona através do corpo, que era, na verdade, a performance, né? O que a gente chama de performance cultural, que é como a história, por exemplo, do ciclo do gado, né? Do ciclo do couro no Ceará, do ciclo da cana-de-açúcar, isso tudo mexe com as pessoas, cria as populações no interior e isso, né, muda o contexto indígena daquele lugar. E esses indígenas se mesclam e viram caboclos com portugueses, com negros, com tudo. E dessa mistura saem essas... Que figura fundamental. Você sabe, entre as cadeiras que eu dou na universidade, tem uma que tem tudo a ver com você. Eu sei que você está dando cultura brasileira. E eu dei culturas populares, dramáticas populares, e dou, que é a cadeira que eu mais frequente, mais recorrente, que é a história do teatro brasileiro. E que tem tudo a ver com isso. E esse autor é um autor fundamental nisso, Mário de Andrade, com os seus livros lindos sobre aqueles vários tomos do Danças Dramáticas do Brasil. E aquele maravilhoso que é o Turista Aprendiz, que é exatamente essa viagem que ele faz pelo Norte e Nordeste, recolhendo, fazendo essas partituras. Sem ele nós não teríamos esse Brasil profundo, não? Ele é um dos marcos. A gente não teria acesso a isso. Não Eu teria acho que acesso. esse é um tesouro, são 5 CDs. Quando ele foi diretor do Departamento de Cultura, né, de São Paulo. Criou, inclusive, o departamento. E Mário de Andrade. E tem coisas lindas aí também, tem coco. Tem cantiga, tem tanta coisa bonita. Ricardo, tem tanta coisa linda. Coisa linda. E assim, eu sou fã de Mário de Andrade. Assim. 2. Eu sou alucinado por Macunaíma. 2. Eu sou alucinado, assim, eu acho que aquilo ali é, sabe? Fundante do Brasil. Fundante. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estava, um dos professores que estavam na minha banca de doutorado dessa minha tese que a gente conversou agora é um brasilianista americano e ele falou que ao longo do meu texto ele lembrava muito de Macunaíma. Olha, que bonito.
Que elogio! Que é ótimo, né? Porque não exatamente da minha prosa, ele estava se referindo aos cenários que eu estava descrevendo, assim, né? O tipo de alegria, o tipo de safadeza, assim, de essa coisa de delinquência. Delinquência no bom sentido, que não é uma delinquência criminal, mas não é criminal. Exatamente, é uma delinquência estética, né? Até. É um transgressor, inclusive, estético. Porque se a gente pensar, a estética vem dos sentidos corporais, né? E antes do objeto surpresa, o meu para ele e o dele para mim, eu queria que você falasse rapidamente, você me trouxe aqui uma carteira de identidade. Deixa eu ver quem é. Essa é a carteira de identidade da minha avó. Julieta Barros Costa. Da tua avó? É. Olha aqui, ele trouxe essa voz atávica, hein, do aboio, e agora me traz a lembrança da avó, Julieta. Exatamente, Porque foi ela que, eu ainda criança, que ela recitava muita poesia para os netos. E foi, assim, o meu contato, que eu morava... O Iguatu não é uma cidade que tem uma tradição cultural muito forte, né? Uma tradição muito mais de comércio e tem um pouco de tradição musical, porque temos compositores famosos que vieram de lá, mas na minha época já não tinha muita... E ela não, ela era a pessoa que recitava poesia, recitava dramas. E foi com ela que eu comecei a gostar de teatro, de artes cênicas. Eu acho que eu trouxe ela por isso, porque é como se fosse a pedra fundamental, assim, da minha inserção no mundo da arte. Viva? Não, falecida. Faleceu com 100 anos. 100 anos. Que coisa. Tenho certeza absoluta que a tese foi oferecida a ela. Hein? Um dos oferecimentos deve ter sido ela, não? Uma dedicatória. Bom, escrita não, eu não fiz dedicatória escrita na minha tese. Eu fiz uma tese um pouco meio séria. Sóbria. Assim, sóbria. Sem muitos... Mas ela merece, não? Mas dela. Eu ofereci a ela outras coisas já. O Parafuso eu ofereci a ela, que é a minha primeira peça de Porque teatro. é o teu contato com esse mundo. Você foi buscar lá no inconsciente. Como é que eu comecei a gostar de corpo, de imagem, de poesia, né? Exatamente. E descobriu que estava lá. Foi com ela. Na... Foi com ela. E quando eu voltei, quando ela faleceu, eu estava morando nos Estados Unidos, fazendo meu doutorado. Quando ela faleceu. Quando eu voltei, eu ganhei a carteira de identidade. Aí é a tua avó. É a tua avó, claro. Tem que trazer. Olha, chegou a hora do objeto surpresa. Legal. Eu trouxe um para você. Tá aqui, ó. E um para você. Ó. Ai, não posso mexer, não. O objeto é performático mesmo. Chega, não posso mexer, não. Chega. Ele é um objeto... Deixa eu olhar primeiro o teu. Deixa eu olhar primeiro o teu. Deixa eu ver o que foi que o professor de performance me trouxe. O nosso Pablo Assunção me trouxe. Um prato! Um prato, é isso. Um prato. Muito bem. Um prato. Opa! Puxou quase o afoxé da Oxum. Por que você me trouxe um prato? Veja o que eu lhe trouxe. Olha que loucura. Engraçado. Eu trago um prato. Ele me traz um prato. Olha o que eu trouxe pra ele. É complicado. Opa. Abre. Tem temperatura. Tem temperatura porque é... Gelo. Eu trouxe gelo. Vou misturar os dois objetos. Eu trouxe gelo. Eu trouxe gelo pra ele. 2 cumbucas de gelo. 2 cumbucas de gelo. Eu trouxe gelo, tá? Nem sabia que você ia trazer prato. Eu ia só mostrar. Por que eu trouxe, você acha? Por que eu te trouxe isso? Por que será que você trouxe gelo? Porque eu achei... Você sabe que tem... Diga. Eu ia falar, tem uma artista... Não, assim, a gente, depois que a gente começa a dar aula, também começa a lembrar das coisas que a gente dá aula, né? Tem uma artista que eu já falei em sala de aula que tem uma performance que ele trabalha com gelo. Com um bloco de gelo. Pois eu trouxe exatamente o que eu me lembrei de performance. Eu digo a performance, para mim a metáfora da performance é o gelo, porque ela é efêmera, ela tem uma forma, entendeu? Ela tem uma forma, né? Ela é plástica, né? Ela é plástica. Ela é plástica, ela tem mas ela é efêmera. Ela é uma escultura efêmera, o gelo, entende? E ela tem uma temperatura, ela muda, ela tem uma metamorfose, porque ela é água, daqui a pouco ela é líquida, e depois ela pode se evaporar. Enfim, eu acho que podia ser uma provocação. Ou seja, ela tem uma duração, né? Ela tem uma duração, um tempo. E outra, ela sofre a ação do tempo sobre ela, entende?
E achei que isso podia ser performático. Isso é realmente, de fato, é uma síntese, né, da performance. Foi isso. Você é realmente genial. Não, E ainda vou fazer mais uma coisa. Vamos comer? Vamos, eu falei isso, eu vou começar a chupar um gelinho Vamos chupar aqui. gelo. Vamos chupar mesmo. Estamos já no calor dos trópicos. Não é? Ainda tem isso. Ela pede a participação de quem está aqui vendo. Não é só para contemplar. Poderia ser até para contemplar. Mas ela pode, inclusive, ela permite essa abertura que a performance permite, de uma certa intervenção do contemplador na obra. E ele pode, inclusive, desfazer a obra, ó. Uhum. Nós estamos desfazendo a obra. A gente pode engolir a obra. A gente está engolindo a obra. E pode comer junto. É verdade. Ainda pode comer junto. É um alimento. É um alimento. Porque é o que fascina você, né? É o que se faz junto. É o que se faz junto. Coletivamente. É isso que me fascina. Grupo. Por isso que eu trouxe esse prato. Esse prato, quando eu cheguei, passei 10 anos fora de Fortaleza, falei pra você, né? E aí, quando eu cheguei, fui alugar um apartamento e eu não tinha nada, né? E pedi para os meus amigos trazerem coisas das suas casas. E um dos meus amigos trouxe esse prato, que era o prato que ele falou que usava na infância. Ah, que lindo. Né? Então, algumas pessoas Afetuoso. trouxeram copos, garfos, então minhas coisas são tudo meio misturadas assim, em casa. E ele trouxe esse prato e eu achei um prato muito bonito. Achei muito bonito porque tem umas florzinhas desenhadas, tem esse material que é muito próprio daqui também. Ágata, do né? interior, do interior, é muito forte. E aí você trouxe para mostrar que a sua casa também foi feita coletivamente, é isso? É isso aí. Hein? Meu enxoval. O teu enxoval é feito pelos amigos. A gente poderia esperar que essa água se transformasse. Que esse gelo se transformasse em água, hein? Qualquer coisa você pode depois botar no congelador e aí vira uma pedra só de gelo. Isso, olha que coisa linda, é verdade. Aquilo que eram cubos de gelo podem juntos virar uma pedra só. Isso. E acho que esse é o resumo. Pela forma e pelo conteúdo, pela metáfora e pelo real, pelo significado e pelo significante do nosso dialogador de hoje, o professor de performance, Pablo Assunção. Poxa, agora eu vou destruir Corte. tudo. Agora eu vou destruir tudo, porque o programa tá acabando. E eu quero materializar esse encontro. Mas, na verdade, vejam, esse encontro também aqui tem uma dualidade. Sabe por quê? Porque teve corte, porque vai acabar, mas ele tem também laço, ele tem lastro, né? Eu vou fazer assim, olha aqui. Vou molhar aqui e vou juntar os pedaços que cortei, porque é isso que interessa. O encontro, o meu com o Pablo Assunção e o nosso com todos vocês, os testemunhadores, as testemunhas do nosso diálogo. Na próxima semana a gente volta. Obrigado, Pablo. Obrigado você, Lindo pela sua Ricardo. presença. Nossa, lindo. muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Lindo. Na próxima semana a gente volta para comer gelo. Não. Para dar gelo também não. Enfim, para fazer obras de arte. Fazer uma assim, hóstia. efêmeras.